O número de portugueses em risco de pobreza diminuiu para 18,3% em 2016, abrangendo principalmente as crianças, os jovens e os idosos, revela o inquérito. As condições de vida e rendimento do INE. As mulheres continuam a ser mais afetadas pela insuficiência de recursos, com risco de pobreza de 18,7% face a 17,8% para os homens, salientam os dados do Instituto Nacional de Estatística INE. De acordo com os dados, a taxa de risco de pobreza baixou 0,7 pontos percentuais em relação a 2015, ano em que a taxa se situava nos 19%. Risco de pobreza corresponde à proporção de habitantes com rendimentos de €454 por mês em 2016. A taxa de risco de pobreza correspondia à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos por adulto equivalente inferiores a €5.442 anuais, €454 por mês, refere o inquérito do Instituto Nacional de Estatística INE realizado em 2017 sobre rendimentos do ano anterior. Os dados destacam que a redução do risco de pobreza entre 2015 e 2016 abrangeu em especial os menores de 18 anos, baixando de 22,4% para 20,7% em 2016, e a população idosa de 18,3% para 17%. Na população adulta em idade ativa, esta taxa reduziu ligeiramente, de 18,2% em 2015 para 18,1% em 2016. Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade jornal de notícias. Subscrever. A existência de crianças num agregado familiar está associada a um risco de pobreza acrescido. Segundo o inquérito, a existência de crianças num agregado familiar continua a estar associada a um risco de pobreza acrescido, sendo de 19,7% para as famílias com crianças dependentes e de 16,9% para as famílias sem crianças dependentes. Em 2016, as famílias com 2 adultos e 3 ou mais crianças dependentes, e as famílias com um adulto e pelo menos uma criança dependente continuavam a ser as mais atingidas pelo risco de pobreza, 41,4% e 33,1%, respectivamente. Por outro lado, o risco de pobreza para a população empregada foi de 10,8% em 2016, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2015, 10,9%. Rendimentos provenientes de pensões contribuíram em 2016 para um decréscimo de 21,6 pontos do risco de pobreza, apesar da redução de 11,4% na população desempregada entre 2015 e 2016. O aumento da linha de pobreza relativa reflete num aumento do risco de pobreza para a população em situação de desemprego no mesmo período de 42% em 2015 para 44,8% em 2016, sublinha o estudo. O INE salienta que se apenas se considerasse os rendimentos do trabalho, de capital e transferências privadas, 45,2% da população residente em Portugal estaria em risco de pobreza em 2016. De acordo com o estudo, os rendimentos provenientes de pensões de reforma e sobrevivência contribuíram em 2016 para um decréscimo de 21,6 pontos do risco de pobreza, resultando assim numa taxa de risco de pobreza após pensões e antes de transferências sociais de 23,6%. Já o contributo das transferências sociais relacionadas com a doença e incapacidade, família, desemprego e inclusão social para a redução do risco de pobreza foi de 5,3 pontos percentuais em 2016, inferior ao valor observado em 2015. O valor reduziu ligeiramente a desigualdade na distribuição dos rendimentos. O coeficiente de Gini e indicador de desigualdade na distribuição do rendimento diminuiu de 33,9% em 2015 para 33,5% em 2016.